Continuamos numa linha jesuíta, agora para falar sobre o padre Pedro Arrupe, que celebrou no passado dia 14 de novembro o seu aniversário. A irmã Irene Guia diz que este padre, que foi superior-geral da Companhia de Jesus durante cerca de 20 anos, de alguma forma inspira os passos e as palavras do Papa Francisco. Eu reconheço ou vejo muitíssimo no Papa Francisco traços de Pedro Arrupe, e Pedro Arrupe quer dizer que já faleceu há não sei quanto tempo e que foi geral da Companhia de Jesus, começa quando está em pleno Vaticano II. Foi o geral da Companhia de Jesus que, numa congregação geral a 32 da Companhia de Jesus, também aquilo que se chamava naquela altura o aggiornamento, não é? Digamos assim, é uma palavra italiana que queria dizer o atualizar de tudo o que eram as constituições dos institutos de vida religiosa, porque tinham ficado bastante separadas daquilo que era o mundo, tal e qual como o Vaticano II, todas as constituições dogmáticas que dali saíram do Vaticano II, que inspiraram ainda hoje, inspiram a Igreja a poder estar de portas abertas e janelas abertas para o mundo. O padre Pedro Arrupe fez exatamente também isso. Foi uma liderança da Companhia de Jesus bastante polémica, bastante dolorosa, mas naquela fase a seguir ao Vaticano II, em todos os institutos houve um momento de crise, daqueles que queriam que as mudanças fossem feitas rapidamente e não sensatamente, e como aqueles que não aceitavam as mudanças. Por isso foi uma época dolorosa. Na Companhia de Jesus também. O extraordinário do padre Pedro Arrupe é com frases como este tipo. Ou perguntarem-lhe, porque diziam que Santo Inácio foi acusado, coitado, foi acusado de dizer Santo Inácio tinha fundado a Companhia de Jesus, ele seria aquele que iria deitar abaixo a Companhia de Jesus. Um basco fundou, um basco termina, porque ele era espanhol basco. E então, numas entrevistas que ele dava, também foi uma pessoa que com a comunicação social lidou bastante bem, sem receios. Eu acho que o Papa Francisco também tem isto, não tem receios de lidar com a comunicação social, não se protege muito bem, e por isso também talvez seja tão protegido pela comunicação social, recebe de volta aquilo que entrega. Mas o padre Pedro Arrupe, que também, uma das entrevistas que dá, é assim, mas então, se agora estava a sair imensa gente da Companhia de Jesus, ele dizia, e diziam, talvez por causa da sua liderança, está a sair tantos jesuítas, e se saíram os jesuítas todos? E ele começa a sorrir e diz que, bem, se sairmos todos, eu diria para o último que apaga a luz. E tal. Esta liberdade e esta possibilidade de seguir o espírito para onde ele certamente sabia que lhe tocava liderar e fazer avançar a Companhia de Jesus. É nessa congregação geral que a Companhia de Jesus reformula, digamos assim, talvez se um jesuíta me ouvir não esteja muito de acordo com esta palavra, mas o que é a missão da Companhia e o serviço da fé. Então, ele separa, não pode separar, diz que não pode haver fé sem haver a implicação na justiça. Fé é justiça. E por isso, digamos assim, o slogan para definir a missão da Companhia de Jesus é o serviço da fé e a promoção da justiça. Não podem ser separados, jamais. Num congresso eucarístico que houve, o padre Pedro Arrupe, numa conferência teve uma conferência, não sei se foi logo no princípio e tal, Pão para Todos, ele diz que, tal e qual como não podemos a história da missa e o culto separar da justiça, por isso não podemos ir para a missa e comungar tranquilamente, porque se soubermos da existência de um irmão que não tenha pão, então a nossa missa, a nossa Eucaristia não está completa. Por isso, que não nos enganemos, que não comunguemos pensando, estou tão bem com o Senhor. Não, esse comungar significa implicar-se para que todos tenham pão e para que este mundo seja cada vez mais reino. Ele dizia outra coisa extraordinária que era, mas não tem receio deste mundo? Ele diz, receio deste mundo? Não, de todo. Ele era um otimista, adorava o mundo, adorava as pessoas, tinha uma boa fé no ser humano. Impressionante. Mas ele dizia, medo deste mundo? Não. O que eu tenho medo é que a este mundo respondamos com respostas de ontem. Disso é que eu tenho medo. Não ouvi aqui o Papa Francisco? Este dia 14 de novembro celebra-se o aniversário do padre Pedro Arrupe, que também em 1980, quando via aqueles barcos todos, umas barquinhas cheias de vietnamitas a fugirem do Vietnã, ele, ao ver essa reportagem na televisão, disse: a Companhia de Jesus não pode ficar quieta,
Nós temos tudo, nós temos a maneira de poder estar ao pé dessas pessoas, nós temos que nos implicar. Foi quando começou essa vaga de refugiados enorme que se via a balear aquilo. O padre Pedro Rupe viu aquilo e então lança uma carta a todos os provinciais da Companhia, que teve uma resposta fantástica, e todos os provinciais da Companhia de Jesus oferecerem jesuítas, oferecerem verbas montantes, para que se fosse criado na Companhia um serviço que pudesse responder aos refugiados, a situações limite dramáticas de tanta gente. E ele tinha tanto a isto, que não é normal uma pessoa fundar qualquer coisa ou institucionalmente fazer uma escritura, mas ele fez a escritura do JRS, do Serviço de Jesuíta aos Refugiados, no seu próprio dia de aniversário, 14 de novembro de 1980. Há quem diga que ele é um profeta, é um visionário e um profeta para o século XXI. E eu acho que é sem sombra de dúvida. E se entendermos profetismo hoje em dia com uma dinâmica um bocadinho mais alargada, que é aquela que o atual geral da Companhia de Jesus, o padre Nicolás, tem dito, não há dúvida nenhuma que profetismo é denunciar e profetismo é anunciar. Mas ele incluiu uma coisa, hoje toda a gente denuncia e toda a gente anuncia. Onde está a falta, e aí devíamos ser nós os cristãos a agarrar essa dimensão do profetismo, soluções, visão. Então já não basta denunciar, já não basta anunciar, tem que se indicar hoje em dia, porque é verdade, é onde há menos intervenção, em apontar direções, caminhos, exatamente que deem resposta a todas as problemáticas. A última do padre Pedro Rupe, que ele dizia que não me resigno, e vejam lá se isto não podia ser extraordinário para todos nós, para cada um de nós, não me resigno a pensar que este mundo seguiria igual depois de eu ter vivido. Este amor ao mundo e esta implicação com o mundo eu acho que é o suco, é o sumo, a síntese do padre Pedro Rupe. Obrigada, Irmã Irene, por analisar connosco a atualidade informativa e nos propor uma visão cristã do mundo. Até breve.